Sobe agora a palco o keynote de Ricardo Sousa, Head of Technology da CPC Eco, com o mote IT Financial Management, do ROI à gestão financeira dinâmica dos sistemas de cloud. Bom dia, antes de mais agradeço à IT Channel o convite e também queria dizer o meu obrigado pela clareza de todos os keynotes e debates que ouvi hoje de manhã. É de facto interessante e acho que até devia haver mais sessões destes entre todos nós para termos uma melhor qualificação do que é o mercado e para onde todos caminhamos. Hoje venho falar aqui do que é a transformação do ROI à gestão financeira do que é o FinOps. Não vou falar de ferramentas, não vou falar de nada disso, mas acho que é algo que eu hoje ouvi, se calhar em cada 10 vezes que se diz a palavra custo ou proveito, ouvi 9 vezes custos e 1 vez proveito. E eu também sou investidor. E quando alguém investe, sabe que tem custos, não é? Os gerentes esperam um determinado retorno, seja financeiro, seja um aumento de vendas, seja vamos vender mais produtos numa determinada geografia, vamos atacar um novo setor de mercado, vamos com isto. Normalmente quem investe não está muito à procura de reduzir custos, o foco é o proveito. E nós, ouvi dizer que nós tínhamos uma mentalidade de queremos comer bife de lombo e pagar ossos. É muito uma mentalidade do latino em termos de investidor. Existe. Quando nos focamos para investir, nós focamos 90% na palavra proveito, porque é aí que está o truque. Mas, de facto, quem investe e calcula um determinado ROI, seja ele qual for, tem alguns prós e cons, mas normalmente alguns cons são variáveis facilmente manipuláveis. Nós já ouvi falar aquele investimento de rapou, não é? Porquê? Porque há uma variável mal calculada de início, ou alguém foi demasiado otimista, que é uma coisa muito comum de acontecer. Depois há uma linguagem que tipicamente só é entendida ou por investidores ou por financeiros. Nós vamos a qualquer IT e falamos de ROI, é difícil, temos interlocutores do lado de lá que entendam fazer isso. Não é que eles não tenham a capacidade de entender, é que muitas vezes eles nem sabem qual é o ROI esperado. E por isso, falamos hoje em dia do que são as operações, os FinOps, a prática, vou-lhe chamar assim, e muitas vezes nós estamos a falar de FinOps com quem nem sequer sabe qual é o ROI esperado para algo. E por isso, são operações que hoje existem, muito ligadas ao que é Private Public Clouds, porque foi um movimento que veio para controlar um custo, quando para mim, ou para nós, devia ser uma prática para aumentar proveitos. Mas nós temos sempre uma tendência a olhar, vamos reduzir o custo de cloud, vamos reduzir o custo de... E aí estamos, se calhar, a mexer num impacto no ROI de 5%. Para o investidor, se calhar, aquela redução de custo que fizemos numa public cloud qualquer foi completamente irrelevante porque não acelerou todo o ROI ou não transformou o investimento. E por isso, quando nós falamos hoje em FinOps, não é tipicamente, ou não deve ser só uma estratégia meramente financeira de redução de custos, mas sim uma estratégia de transformação. E um investidor sabe que normalmente para transformar algo tem custos, mas podemos ter um pico de custo e depois um pico maior de proveito. Okay? Por outro lado, são métricas que usamos para FinOps muito complexas, que tipicamente o mundo financeiro nem consegue as entender. E está muito dependente do que é a maturidade da organização que estamos a falar. E por isso, nós, integradores, MSPs, chegamos ao cliente com uma tonelada de ferramentas, não é? São assoberbados com ferramentas, até nós somos assoberbados com ferramentas para controlar custos cloud, blá, blá, blá. É sempre um discurso muito sistematizado. E quando passamos para os nossos clientes, nós estamos à espera que do lado de lá também entendam esta linguagem toda. E a maior parte das vezes não entendem. Já agora, tipicamente a experiência, nós estamos a falar tipicamente de FinOps com engenharia e com as unidades de tecnologia. E nós FinOps é juntar financeiros, engenharias, unidades de negócio e unidades de tecnologia, que hoje também existem muito ligadas à inovação, para chegar a um determinado fim que tipicamente não é o FinOps um fim, ou reduzir custos, mas sim chegar a um determinado retorno de investimento ou acelerar o mesmo. Okay?
E os interlocutores, tipicamente, experiência é, destes todos, se calhar, nem o financeiro muitas vezes sabe qual é o ROI esperado pelo investidor. Portanto, tem que haver aqui linhas de comunicação distintas e todos nós temos aqui um papel muito importante em ser uns interlocutores que permitam estes ecossistemas saberem comunicar uns com os outros de uma melhor forma. Por isso, importantíssimo, quando alguém investe e há um retorno de investimento esperado, essas métricas passarem para a restante organização. Mas, normalmente, a minha experiência, sou engenheiro de base, e a minha experiência, se eu chegar a um engenheiro e lhe falar, tem que reduzir 1000 euros, eu não lhe estou a dar um problema para resolver. A mente do engenheiro é para resolver problemas, não é para reduzir dinheiro. Isso é mente do financeiro. Por isso, muitas vezes nós temos que, em vez de dizer vamos reduzir o custo de algo, damos-lhe um problema para ele resolver. Alguma coisa, isto tem que ser mais rápido. Nós temos que produzir sacos de farinha, em vez de 1000 por dia, temos que produzir 2000 com o mesmo que temos. Como é que conseguimos fazer? E, portanto, os desafios que passamos para quem opera as operações financeiras relacionadas com a tecnologia têm que ser também comunicados de outra forma. Por outro lado, quando estas áreas falam com os investidores, a linguagem também tem que ser completamente distinta. Não pode ser uma linguagem de eu reduzi um custo de 10% na minha utilização de public cloud. Para o investidor, ele acabou de dizer o que é que isso significa para o investimento. Acelerou, melhorou, vai ser mais rápido. Portanto, tem que haver aqui uma correlação destas comunicações entre as áreas. E, inicialmente, portanto, deste lado tem que saber qual é o retorno de investimento esperado, seja ele qual for, em métricas, seja elas quais forem, e lembra, as métricas não são só financeiras. Nós temos uma mente só para o custo. E não tem que ser, a métrica pode ser, a organização tem por objetivo aumentar as vendas, ou a distribuição de produtos, ou a produção de produtos em 10% daqui a um ano. Este é o objetivo do investidor, por exemplo. E não tem nada a ver com reduzir em 1000 euros o custo mensal de public cloud. Para o investidor, normalmente até é irrelevante, seja o que for, ou a técnica que se utilize. E por isso, garantir esta linguagem compreendida por todos e, acima de tudo, haver uma avaliação recorrente. O que é que temos feito, e eu acho que todos caminhamos cada vez mais para aqui, é numa componente muito forte de education, portanto, educar, e esse é um papel que os MSPs têm cada vez mais, e os integradores também, prestadores de serviço, seja quem for, temos um papel muito importante e educativo para pôr as áreas da tecnologia a saberem falar com as áreas de gestão, que é, como eu já ouvi aqui hoje de manhã algumas vezes, que são áreas que muitas vezes não falam a mesma linguagem, o IT não se consegue apresentar as suas ideias a uma gestão, porque a maior parte das vezes também não sabe a linguagem da gestão. E, portanto, nós, Service Providers, MSPs, cada vez mais temos um papel mais importante nesta tradução, vamos dizer assim, de linguagens, e podemos ser um motor muito forte para ir induzir esta melhoria nas comunicações. Para isso, é importante, em primeiro lugar, quebrar a barreira de que FinOps não é reduzir custos. São coisas distintas para mim. São operações financeiras que levam a acelerar um determinado investimento e, principalmente, não é como eu ouvi hoje de manhã dizer, e muito bem, não é por operações de lift and shift, é por operações de transformação. E, portanto, o Enablement Transformation é uma coisa muito importante, medir, controlar ao longo do tempo e educar. Acho que é um papel muito importante que cada vez mais nós temos e a minha experiência, já ando aqui há 3 décadas, é quanto mais eu educo, quanto mais o know-how eu passo os meus clientes, maior retorno eu tenho tido. Maior retorno como service provider eu tenho tido do mercado. Bom, hoje o objetivo era só passarmos aqui um bocadinho da nossa visão, como é que nós vemos, e eu acho que cada vez vemos mais os nossos pares, parceiros ou concorrentes, também a adotar estas métricas, e acho que para todos é importante ajudarmos a transformar os nossos clientes. E é isso. Muito obrigado. E a fechar amanhã, ouvimos